Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história da Bíblia. Hoje é o dia em que nós cristãos comemoramos o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. Por isso, nesse dia especial, resolvemos fazer esse vídeo. Espero que os irmãos gostem. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro ou rolo. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela surgiu com o intuito de Deus se revelar ao homem de forma especial, comunicando-se através de sua palavra. Ela é o conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento, formada por 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Estes 66 livros foram escritos num período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. A maior parte dos escritos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico e alguns textos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais falada na época. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em grandes pergaminhos, feitos em pele de cabra e escritos cuidadosamente pelos escribas. Cada um desses livros era escrito em um pergaminho separado, da direita para a esquerda, e apenas alguns capítulos em dialeto aramaico. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós são algumas das cartas do apóstolo Paulo, destinadas a pequenos grupos de pessoas de vários povoados. A formação desses grupos marca o início da igreja cristã. A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e vendido no mundo. Não há outro livro que bata recorde de vendas e leitura como a Bíblia. Hoje é possível encontrar a Bíblia completa ou em porções, em mais de 2.527 línguas diferentes. O conteúdo bíblico é bem vasto, mostrando a criação do mundo, a origem do homem, o plano de Deus para a humanidade. Também vemos a milenar história do povo hebreu e suas leis, doutrinas, costumes e sociedades, os atos e pensamentos dos personagens e líderes mais destacados, e traz também um panorama sobre o surgimento, a doutrina e a primeira difusão do cristianismo no mundo. Esses livros incluídos na Bíblia foram escritos por profetas e pessoas importantes na história de Israel. Mesmo sem ter certeza da identidade do autor, a doutrina escrita nesses livros é tão correta, perfeita e harmônica com os demais escritos, que não há dúvidas de que sua inspiração vem de Deus. Devemos ter em mente que a Bíblia não teve sua origem pela vontade do homem. Tudo o que está escrito nela não foi interpretado pelo homem, mas sim pela vontade preciosa de Deus. Foi Deus quem guiou o homem a escrever tudo o que ele mesmo deseja, através do Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia de Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Através da inspiração do Espírito Santo, o homem pôde escrever tudo o que Deus desejava, e Deus garantiu que sua palavra fosse guardada de qualquer erro ou falha humana. Mesmo a Bíblia tendo sido escrita por muitas pessoas, cheias de falhas como nós mesmos, o Espírito Santo protegeu-a para que nenhum erro ou mancha do pecado contaminasse o processo de registro e publicação de escrito original da Palavra de Deus. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 15 e 16. Existem 7 livros na Bíblia católica que não estão presentes na Bíblia judaica e na protestante. Estes livros são conhecidos como deuterocanônicos para os católicos e apócrifos para os protestantes. O mesmo se aplica aos livros da Bíblia ortodoxa, que por sua vez pode vir a ter mais livros. Os livros do Antigo Testamento aceitos por todos os cristãos como sagrados são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas,
Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros chamados deuterocanônicos, aceitos pela Igreja Católica como sagrados, são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos e Baruque. Para os cristãos, esses livros não são vistos como inspirados por Deus, por isso são chamados de apócrifos. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre os livros apócrifos. Vou deixar nos cards e na tela final para que você possa assistir. Os 27 livros que formam o cânon do Novo Testamento são aceitos oficialmente como inspirados pelos cristãos desde pelo menos 350 d.C. Os livros aceitos pelos cristãos do Novo Testamento são Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Epístola de Tiago, 1 Epístola de Pedro, 2 Epístola de Pedro, 1 Epístola de João, 2 Epístola de João, 3 Epístola de João, Epístola de Judas e Apocalipse. A palavra testamento vem do termo grego diatek, que significa aliança ou concerto. No Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que significa apenas concerto, e designa a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, tal como descrito no livro de Êxodo. Enfim, antes mesmo de se tornar um livro, a Bíblia foi uma realidade vivida e de grande valor para o homem. Na Bíblia, o próprio Deus se revela a nós através de sua palavra. Por isso devemos escolher a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus para nós, seres criados por Ele. A Bíblia nos traz experiências marcantes, nos auxilia no caminhar do dia a dia, agindo de modo com que Deus se agrade de nós. Na Bíblia encontramos tudo o que precisamos para nossas almas. Ela é o alimento espiritual que necessitamos no dia a dia. Não precisamos correr atrás de ninguém para ouvirmos a voz de Deus. Só de lermos a Bíblia, já vemos claramente suas palavras para as nossas vidas. 4 razões para lermos a Bíblia. Primeira, as palavras do Senhor são eternas. Tudo que está na Bíblia já aconteceu um dia ou acontecerá, como é o caso do livro de Apocalipse. As palavras que Deus disse são eternas e jamais passarão sem que se cumpram. Por isso, ler a Bíblia é tão importante para que possamos saber e ter o norte do que está por vir para nossas almas. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Tudo que Deus diz tem poder. Se estudarmos a Bíblia com atenção, deixando Deus falar em nossos corações, suas palavras mudam nossas vidas. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, versículo 35. Segunda, a Bíblia nos traz renovo. Muitas das vezes estamos tristes e pensando em desistir de coisas que tanto queremos, mas quando lemos a palavra do Senhor, nos sentimos renovados por ela. A Bíblia tem tudo o que precisamos para nossas vidas. Ela é o renovo e o alimento que necessitamos para o nosso espírito. Terceira, a nossa origem. Ao lermos a Bíblia, entendemos a origem do povo de Deus. Aprendemos cada passo dado pelos servos do Senhor, desde Adão e Eva até João do livro de Apocalipse. Por isso devemos sempre estudar e ler a palavra do Senhor, pois nela descobrimos tudo o que desejamos saber sobre os nossos antepassados criados por Deus. Quarta, para vencermos o pecado. Não é fácil resistir às tentações, mas a Bíblia nos mostra como podemos vencer. As palavras da Bíblia nos dão forças e sabedoria para rejeitarmos o pecado e fazer o que é certo. Por isso, ler a Bíblia é tão importante.
Com ela agimos de maneira certa e andamos em santidade nos caminhos do Senhor. Há muitos outros motivos para lermos a Bíblia, e isso cabe a cada um de nós refletirmos. Enfim, essa foi uma pequena homenagem nossa do Dia da Bíblia com esse vídeo. Que Deus possa sempre falar ao coração de cada um, e que possamos estar sempre firmes em Cristo, aprendendo a cada dia de Sua Palavra. Não é à toa que carregamos conosco esse nome em nosso canal, Falando da Bíblia, pois é muito bom aprender e falar mais da Bíblia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no canal, caso seja novo ou nova por aqui. Compartilhe também o vídeo com quem não sabe desse dia especial, o Dia da Bíblia. Obrigado por assistir, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.